Metrópole Entrevista. Ah, esqueci o óculos. Terrível isso. Terrível. A idade, amigo. Olha ela aí. Olha ela aí. E a Sheina Vasconcelos, psicóloga, né? Tem um consultório dela e também trabalha no Hospital Aeroporto. Minha querida Sheila Vasconcelos, estamos aí enfrentando uma terceira onda da pandemia. Não aguentamos mais restrição, sabe? Agora mais restrição dobrada. E como é que a gente pode passar por mais essa? Me explique aí. Zé, é engraçado que a gente se encontrou no início da pandemia, você lembra? Lembro. E as questões eram bem diferentes das questões que surgem agora, né? Sim. E o que eu posso dizer que em 2 anos de pandemia, o que a gente tem como uma sobrecarga para todo mundo são vários lutos acumulados, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa recente que para cada pessoa que morreu de Covid, tem 9 enlutados. Então, assim, a gente tem famílias enlutadas. Nós sabemos que houveram perdas em cadeias, né? E isso não é pouca coisa. A gente já sabe do impacto do processo de luto na vida das pessoas, sendo que essa temporalidade de viver o luto nas condições da pandemia foram muito difíceis. Isso resulta em quê? Eu não sei se você percebe, mas assim, as pessoas estão muito agressivas, intolerantes, a ansiedade nunca teve no nível tão assolado, insônia, o que se chama cansaço hoje em dia, que eu não sei, eu não posso atribuir o cansaço apenas a um cansaço físico e nem mental, é uma coisa muito ampla, como se nós não tivéssemos ainda conseguido construir um repertório de respostas para tudo que aconteceu há 2 anos, né? Mas, assim, eu diria que nós somos uma sociedade enlutada, não só de perda de pessoas, né? Mas, assim, as pessoas perderam empregos, perderam condições sociais, a vida econômica está muito mais difícil, as oportunidades, as pessoas que estão saindo da faculdade sem perspectiva. Então, assim, estamos num momento muito tenso da sociedade. Apesar, né, não vamos deixar de contar que a vacinação, 70% da população aí vacinada, isso trouxe um significativo fôlego para a gente, porque no início era muito mais angustiante a falta de respostas e a possibilidade de que qualquer um de nós pudéssemos morrer, né, da Covid. Então, esse seria o ganho desses 2 anos. Mas, em compensação, como a gente lida com tantos lutos, com tantas mudanças, num período de tempo onde nós fomos forçados a retomar um olhar sobre si, né? Porque tem a arte, a pintura Peste fala que o mal vem de fora. E acho que a gente está num momento agora, né? O Covid veio de fora, mudou tudo, e agora o mal está dentro, né? O nosso mal está dentro para resolver, para retomar a vida depois de toda essa bagunça que certamente acometeu a vida de todo mundo. Além disso tudo, né, Sheina? Estou conversando com Sheina Vasconcelos, psicóloga. Além disso tudo, a gente enfrenta o negacionismo, a raiva, o ódio. Cenas assim que eu nunca tinha visto. Eu fico até, eu falo e me arrepio ao mesmo tempo. Eu vi uma cena, uma imagem perversa essa semana. E eu acabei de receber uma mensagem de um amigo que no prédio dele, um prédio de luxo de Salvador, um outro esmurrou o vizinho porque entrou no elevador e pediu para ele botar máscara. Esmurrou. E no Rio, isso foi aqui. A gente vai fazer essa matéria agora para a Record. E no Rio de Janeiro, naquela balsa que atravessa, o rapaz da balsa, o funcionário da balsa, pediu que um passageiro que estava com a mulher e o filho botasse a máscara. Ele jogou o funcionário da balsa no rio, sujo, fétido. Ele jogou, arremessou. A que se deve essa loucura, essa raiva, cenas assim que impressionam a gente? Você, como psicóloga, poderia me dizer? Então, Zé, essa pergunta sua é extremamente pertinente e essa agressividade que a gente tem assistido das pessoas é porque elas entendem que a segurança delas, a segurança de vida, a possibilidade de morte, a possibilidade de contaminação, o outro é o inimigo.
Então, socialmente agora, o outro é o inimigo, é o outro que transmite, é o outro que é negligente, é o outro que não toma cuidado. Então, se alguém está sem máscara, aquilo é como se fosse quase que uma afronta pessoal à minha segurança. Então, isso tem gerado, né, para as pessoas, claro que não é todo mundo que reage agressivamente assim. Obviamente que uma pessoa que reage nesse nível de agressividade, certamente ela deve estar no nível de transtorno, né, de angústia emocional muito grande, não justificável. Mas, assim, atribuir isso que você perguntou é muito interessante realmente, porque logo quando surgiu a pandemia, você lembra que todo mundo era muito vigilante, né, em relação aos usos dos EPIs, porque a gente sabia que se o outro não lavasse a mão, não usasse a máscara, isso iria acometer a minha vida. E a gente sabe da transmissão em cadeia. Então, quando eu vejo alguém negligente, é como se aquele outro tivesse diretamente com a arma apontada para a minha cabeça. A metáfora boa seria essa, entendeu? E acho que uma arma apontada para a cabeça é até uma boa metáfora em tempos de negacionismo, né? Porque a gente faz alusão a determinadas pessoas políticas que não contribuíram em nada, né, com a construção de respostas ancoradas na ciência, né? A ciência ficou o tempo inteiro destituída durante todo esse tempo por questões ideológicas e políticas, assim, a vida não ficou em primeiro plano, né? Isso foi uma coisa que eu também acho que deixou a sociedade muito insegura, muito vulnerável o tempo inteiro, gerando essas reações agressivas com o outro. Pois é, Camille já vai fazer a pergunta dela. Eu ainda tenho mais algumas aqui. No YouTube também deve ter perguntas, as pessoas que quiserem ligar. E dentro de casa? Vamos lá, vamos para dentro de casa. Essa pandemia. A mulher pega Covid, o homem não está de Covid. O homem vai para casa da mãe porque a mulher está de Covid. Aí a mulher se chateia porque o homem não ficou, ou vice-versa. O cara ficou de Covid e ela tem que sair de Covid. A discussão aumenta, o dia a dia. A relação familiar também está beirando as loucuras, não é, minha querida doutora Sheina Vasconcelos? Como é que administra? Porque a relação familiar, agora, somente agora na pandemia, que um está descobrindo o outro, é isso? Essa é uma pergunta que começou no início também, né, Zé? Ela se repete o tempo inteiro, porque qual é a responsabilidade do outro comigo? Eu acho que passa por uma questão dessa ordem, né? E passa por uma questão também, que aí eu vou romantizar no sentido mais demoníaco, o quanto eu sou importante para o outro, o quanto o outro me ama, o quanto o outro cuida de mim, porque esse sentimento, eu falo muito da ideia de coletividade, e várias pessoas falaram sobre isso durante toda a pandemia. Se você não tiver sentimento de coletividade, obviamente a população ia ser dizimada. Eu preciso me cuidar não só por minha causa, né? Eu não posso chutar o balde, porque não ter cuidado implica contaminar uma rede de pessoas. E tenho convicção que no consultório eu escutava isso o tempo inteiro, mas eu tenho tanto cuidado, e minha filha não tem cuidado, e vai para a festa. Então, assim, as posições subjetivas de cada um foram reveladas nesse confinamento, né? Nessa aproximação, quando a gente fica perto demais, né? Tem até um filme que fala sobre isso, perto demais, a gente começa a ver coisas que a gente não vê habitualmente. Você lembra, Zé, que houve um incremento de reformas dentro de casa? Ninguém percebia que as casas estavam com várias falhas funcionais. Mas aí, quando você começou a olhar melhor para a sua casa, você começou a perceber que aquela casa não estava muito funcional para você habitar, para você trabalhar, enfim. Veio o mundo virtual que nos invadiu também, o trabalho, o home office, que não foi uma coisa fácil, né? Você está falando desses conflitos, os meninos dentro de casa, né? Como os pais precisam da escola para se desafogar também dessa difícil tarefa que é educar. E aí, de repente, a educação foi para dentro de casa, num modelo muito mais difícil para crianças que ficam hiperativas e que querem correr, que querem interagir. Mas, realmente, essa coisa da contaminação, ela fala um pouco da relação entre as pessoas, né? Como é que eu cuido do outro? Qual é o meu zelo? Eu recentemente peguei Covid, até falei isso no Instagram e transmiti para algumas pessoas, e isso me causou um mal-estar enorme. Porque se eu adoeço, estou por minha conta, tá ok.
Mas se eu sou o vetor de transmissão para outros, pô, isso me deixa numa culpa muito grande. Mas, obviamente, que isso é o sentimento de Sheina. Tem pessoas que não estão nem aí para isso. Eu acompanhei isso de perto muitas e muitas vezes, várias histórias assim, né? E a gente está falando de Covid. Se você vai pensar no HIV, por exemplo, eu acompanhava histórias super dramáticas, que aí já envolvia mais uma relação do casal, uma relação com o sexo, e era muito complicado isso, né? O outro te sentenciar de morte, sendo que você está passivamente sem fazer nada, né? Você não tem nem protagonismo nessa contaminação, você é um agente passivo. Então, isso gera relações hostis, de agressividade entre as pessoas, de fato, Zé. Bom, vamos falar com a Camille Martinho, que está aqui do meu lado. Tem perguntas interessantes. O que não falta é pergunta para a psicóloga Sheina Vasconcelos. Qual é o Instagram dela, Sheina? O Instagram de Sheina. Olha, vamos pegar aqui agora, Zé, para divulgar o Instagram. Sheina, SHEYNA, _ Vasconcelos com 2 L's, tá? Coloca no YouTube aí, James. Jefferson vai colocar aí daqui. Vou até mandar para ele aqui. Isso. Para ele colocar no nosso YouTube, o pessoal poder acompanhar mais de perto. Doutora Sheina, bom dia novamente. Eu queria saber se você acha que a gente está mais acostumado com a pandemia e quais são os perigos dessa acomodação. Se a gente está mais acostumado, Camille? Isso. Não, nós estamos mais tensionados, nós estamos mais estressados, nós estamos mais cansados. Saúde emocional é um problema muito grave, né? E ela vai se agravar justamente por esse acúmulo de lutos que eu falei, né? Isso ainda não se processou na maioria das pessoas, e isso se reverte também em agressividade. As pessoas não aguentam mais o isolamento, é como se cada um vivesse cada dia numa roleta russa, sabe? Eu não tenho mais nada a perder, eu não aguento mais, sabe? Quando você passou do seu nível possível de tolerância, de ficar em casa, de não sair. Se a gente pensa que a nossa vida é guiada por 2 prazeres, o princípio, Freud fala isso, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, o princípio da realidade é tudo isso que nós temos que tomar de cuidado, de não sair, de não contaminar, o que é certinho, o que é cognoscível, o que é explicado. E o princípio do prazer? Porque nós precisamos do princípio do prazer para suportar o princípio da realidade, que significa ter prazeres festivos, de encontrar pessoas, de abraçar as pessoas. O abraço nunca foi uma coisa tão caro como depois da pandemia, né? De conversar, de encontrar presencialmente, enfim. Então, as pessoas estão saturadas. Impor restrições agora, certamente, é muito mais complexo, até porque agora o risco de morte é muito menor do que no início. Então, as pessoas agora, você vê que agora a contaminação chegou no mesmo nível do início, só que com a letalidade menor. Mas é porque a coisa se dissemina porque as pessoas estão se encontrando, estão indo para a festa, enfim, estão aglomerando, estão sem máscara, e as questões que são colocadas como imposições para fazer eventos e tudo mais, a gente sabe que isso não acontece de fato, né? O único lugar recentemente que pediram minha carteira de vacinação foi um restaurante, que eu fiquei até espantada, porque nenhum outro lugar isso foi abordado de forma assim segura realmente, entendeu? Pois é. Agora, e uma coisa me chama a atenção, essa confusão mental nossa em relação ao noticiário. Eu acabo de receber aqui, num grupo. Vê se não é pra gente ficar louco. Olha aqui, cadê o grupo, meu Deus? Primeiro... Mais ainda, né, Zé? Mais ainda, né? Olha aqui, OMS. Próxima variante do coronavírus será mais contagiosa que a Omicron. A organização alerta que a próxima cepa do vírus será ainda mais transmissível e que letalidade sobre ela ainda é incerta. Quer dizer, essa confusão mental de noticiário, de Instagram, de rede social. Você como psicóloga... E eu como um viciado, eu sou viciado em notícias, eu vivo isso 24 horas. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vou ao banheiro fazer o número 2 ou 1 segurando.
Meu Deus, doutora China, o que nós somos obrigadas a ouvir. Eu já tinha dito para ele ter modos, mas não adianta, né? Enfim, é Zé sendo Zé, gente. Oxente. Ok, Zé. Esse não vício... Palavras são coisas escatológicas, ok. Vá. A gente já sabe que você é viciado em notícias. Não nos poupes dos detalhes sórdidos, ok? Vamos lá adiante. Isso mata a gente também mentalmente? Desgasta a gente muito? Sim, sim. Sim, porque as pessoas estão tendo informações muito superficiais. Primeira coisa, Zé, que as pessoas têm preguiça de se aprofundar na pesquisa de uma determinada coisa, né? Então, por exemplo, se eu escuto falar de Omicron, então eu vou para várias fontes para ver uma mais segura, para eu ter consistência naquela informação. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. Elas pegam uma informação de cara, uma manchete, aquela manchete, você que é jornalista sabe como é isso, né? Quanto mais chocante é ela reproduz aquela manchete. E não necessariamente aquilo ainda se estabeleceu como uma verdade científica. E outra coisa, Zé, que você tem razão, primeiro que a ciência, ela não é uma linha reta. A gente viu que muitas coisas que foram ditas foram revistas, existia um panorama muito terrível no início da pandemia que não se cumpriu também. Você viu que a vacina surgiu num tempo recorde, que ninguém também imaginava que pudesse surgir, enfim. Mas eu acho que a gente tem uma pandemia muito complexa, e aí você toca num ponto importante, que é da informação. E que o mundo virtual, o mundo digital tomou um vulto, tomou uma proporção epidêmica, onde ao não sair de casa e a velocidade que as informações são propagadas, eu não consigo processar mentalmente, cognitivamente, o excesso de informações diárias. Nós recebemos informações absurdamente, cotidianamente, que a gente não consegue processar mentalmente. Então, tem informações do mundo externo, que dizem respeito à pandemia, e tem as nossas informações internas, que eu também preciso processar. E aí tem a interação disso que está acontecendo dentro da minha subjetividade, com o que está acontecendo fora, e pense que aí, sabe, o cacete está armado, sabe? Pense aí o chiclete com banana passando naquela rua estreita, o pessoal dentro da corda, o pessoal fora da corda, essa confusão mental que a gente encontra agora espremido, sabe, suando, tentando sobreviver, tentando botar o pé no chão, porque não consegue, com tanto nível de informação que a gente tem diariamente. E informações equivocadas, e pessoas mal intencionadas, equivocadas, isso realmente, Zé, meu filho, quando for para o banheiro, não é no celular. Esse é um momento nobre, de introspecção. Olha, outro assunto importante, tá? Vamos lá, vamos falar da solidão. Daquela mulher que mora só, que não tem filhos, que mora só. Do homem que mora só também. Durante a pandemia, esta solidão piorou. Ele aprendeu a conviver com a solidão, não conseguiu aprender com a solidão, nem ele, nem ela. Piorou demais ou não? Como é que sobrevive a isso? Constitucionalmente, a nossa construção, quando você nasce em relação. Então, todo mundo que fica essa história, Facebook, Instagram, se ama, vive sozinho, você se basta. Isso é uma grande falácia, uma mentira deslavada, porque, efetivamente, ninguém está só, mesmo quando está só na mesa. Você está sempre pensando em outro, no pai, na mãe, no irmão, enfim, você nunca está só, solitário, né? Existe a solitude, que é esse momento que é necessário de se recompor. Mas, necessariamente, as pessoas não podem viver sozinhas. Isso é mentira, porque você nasceu porque algum outro falou com você, né? A psicanálise explora muito essa coisa da linguagem, né? Se a gente fala, a gente não está só, porque a gente acomunga um universo de palavras, enfim, uma gramática comum. Para a gente estar conversando aqui, existe uma gramática comum que nos permite essa comunicação. Então, a solidão gerou uma variada, assim, um campo de respostas muito amplos, né? Algumas pessoas se sentiram desesperadas pelo contato físico. O contato físico é uma coisa importante, o contato sexual é uma coisa importante, o abraço. Então, algumas pessoas se uniram na pandemia para não ficar sozinhas, mas se uniram a qualquer custo. Não necessariamente com um vínculo que fosse um vínculo
sabe? Porque tem um vínculo que amarra, que a gente chama em psicanálise de um sintoma, né? Um casal sintomático. Então, é uma boa amarração, funciona bem, e aí, de mãos dadas, consegue enfrentar as dificuldades que são inerentes a qualquer relação. Não existe relação perfeita. Eu te amo, te adoro, todo dia, isso é mentira. Quem fica dizendo, lindo, maravilhoso, eu até desconfio. Não tem. Existe um mal-estar inerente a qualquer relação a dois, é uma relação familiar, por quê? Porque nós sempre queremos ver o mundo a partir de nossa vertente. Então, as nossas verdades parecem melhores do que a do outro. E o outro também pensa da mesma forma. E quando você está junto, você tem que negociar. Tipo assim, não é bem assim, né? É uma visão muito etnocêntrica, a minha verdade, a forma como eu vejo o mundo é que está certa, a sua não. Então, negociar as diferenças sempre deu trabalho. Tanto que as pessoas estão fazendo, às vezes, escolhas de ficarem sozinhas ou ter relações superficiais, porque tem preguiça de poder trabalhar as diferenças, que sempre foi um problema da humanidade. Então, algumas pessoas curtiram a solidão durante um determinado tempo e outras se desesperaram, e no meio do caminho houve essa variação entre como cada um lidou com a solitude. Mas uma coisa que eu escutei cotidianamente no meu consultório, Zé, foi um mal-estar muito grande de se confrontar com aquele outro familiar que vivia com você e que você achava que conhecia e que você não conhecia tão bem. Esse foi o aspecto mais complicado. Eu assisti a muitas separações, a muitos casamentos, a muitas saídas de emprego, reformulações de valores sobre a vida, porque as pessoas começaram a entender que o cotidiano, a rotina cotidiana, ela disfarça muito o seu mal-estar individual, porque é muito difícil olhar para si. Eu estou dizendo como psicóloga, às vezes a pessoa está sofrendo, mas ela não quer fazer terapia, ela não quer fazer análise, porque ela não dá conta de olhar para si, de descobrir coisas sobre si que é complicado de mudar, que gera angústia, né? Falta de respostas. E aí é melhor você se envolver numa série de comportamentos compulsivos, encher sua agenda de coisas, né? Não é à toa que a síndrome de burnout, síndrome da ocupação do trabalho, tomou uma dimensão enorme pela Organização Mundial da Saúde, está no CID-11 agora, né? Doença ocupacional, porque as pessoas transformaram o trabalho como uma grande saída para a angústia pessoal, o que não funciona. E eu sei bem o que é isso, você deve saber também, Zé, que você também é compulsivo pelo trabalho. O trabalho não pode... Não, se bem que você sabe se divertir, né? Você é um sujeito que sabe se divertir. Mas trabalha... você é compulsivo para trabalhar e para se divertir, não, Zé? Mas eu tive que abrir mão, né? Eu estava num processo de meio que eu estava angustiado. A gente conversou até sobre esse assunto. Minha cabeça ia pifar, 3 horas e 20, 3 horas e 20, 3 horas e meia no ar, não é? 3 horas e meia eu já estava a ponto de pirar, de enlouquecer. E eu fui conversar com o meu diretor e disse a ele, eu já não aguento mais. Eu não estou satisfeito depois das 2 horas de trabalho. Eu estou cansado, eu não estou rendendo o que eu posso render em 2 horas. E ele levou o caso à direção da empresa São Paulo e eles aceitaram, né? Aceitaram. E hoje posso lhe garantir que eu trabalho com mais alegria, com mais felicidade, com mais vigor, sabe? Porque são 2 horas ali, eu sei que 2 horas eu vou, porque... Conta em muito, porque eu ficaria mais 1h30. Isso desgasta. E tem outras coisas, né, pra gente viver na vida. Esse trabalho é bom, dinheiro é ótimo, traz felicidade, mas não traz a saúde. A gente tá vendo muitos apresentadores. Eu me esqueci como é o nome. É burnout? Burnout. Isso, muita gente chama de frescura, mas não é. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que é isso, burnout? Não, é uma estafa mental? É um esgotamento físico, mental, onde você não consegue processar, sua memória começa a falhar, insônia, aí você tem depressão, ansiedade crônica, e acho, esse é um assunto bem importante, Zé, inclusive no nosso aeroporto a gente falou sobre isso essa semana, e eu achei que a Organização Mundial da Saúde tem uns saques assim, que são muito interessantes. A síndrome de burnout, antes, ela estava associada ao adoecimento do trabalhador, como se o trabalhador fosse o problemático, entendeu? É o trabalhador que não está dando conta do serviço. E agora a ênfase, isso foi sensacional, a ênfase está no
empregador no trabalho. Então, as condições de trabalho estão adoecendo as pessoas. Veja que você trabalhava 3 horas e meia, você reduziu para 2. Então, as suas condições de trabalho realmente eram adoecedoras porque extrapolava a sua capacidade mental de ficar 3 horas e meia no ar, que a gente sabe que manter a atenção 3 horas e meia é muito mais complexo do que 2 horas. Então, é muito interessante a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento, e que hoje em dia as empresas elas precisam implementar trabalhos dentro da empresa para construir condições de laborais que sejam menos patologizantes, entendeu? Porque criavam competições na empresa, você tinha que produzir cada vez mais, nunca era suficiente, e o problema sempre era do trabalhador, então as pessoas estavam adoecendo muito. E aí, num ponto que as empresas começaram a ter comprometimento na produção por conta do próprio, a engrenagem desse circuito performático que era cobrado dos trabalhadores. E agora, muito sabiamente, tanto que um amigo meu psiquiatra falou que vai ter que ter uma especialidade na psiquiatria, não é mais o médico do trabalho que vai ficar prescrevendo, ele mandava para o psiquiatra, né? Agora, o psiquiatra que vai dizer, né, dentro dessa especialidade ocupacional, se o sujeito tem um transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, se é um caso de depressão e por aí vai. Mas o trabalho tem adoecido muito as pessoas. E a culpa não é do trabalhador, como antes era condicionada a ideia do tipo, como se o sujeito fosse frágil. Não é. E eu achei isso sensacional. Eu quero que as empresas que visam só o lucro, tirando o sangue da veia dos trabalhadores agora, invistam, tenham que investir por lei mesmo, em condições melhores de trabalho para o trabalhador. Eu achei isso fantástico. Eu tenho certeza. Pode falar bastante disso, Zé. As empresas que só visam o lucro agora vão ter que providenciar condições melhores de trabalho para todo mundo. Doutora Sheina Vasconcelos, psicóloga, um abração, muito obrigado. Que aula, hein, Camille Martinho? Que fantástico, hein, Demais, Camille? Camille tá aqui babando. Mas valeu, Sheina. Um abração para você. Boa sorte. Tamo junto. Sempre. Sempre, sempre. Beijo, amigo.